é um podcast. O que é um podcast? Podcasting é uma forma de publicação de arquivos ou mídias digitais, por exemplo, áudio, vídeo, fotos, PDF, PPS, pela internet, através de um feed RSS, que eu já vou explicar o que é, que permite aos utilizadores acompanhar a sua atualização. Permite que você atualize de forma bem rápida, bem prática, sempre que tiver um novo conteúdo. Com isso é possível o acompanhamento e ou download automático do conteúdo de um podcast. Faz com que fique uma forma bem rápida de você consumir conteúdo na internet. E o que é um feed RSS? Que eu falei que ia explicar no último, no slide anterior. É como se fosse um sistema de notícias, um feed RSS, que permite aos usuários se inscreverem no site ou blog e com isso utilizar os agregadores de conteúdo para ouvirem, lerem ou baixarem um conteúdo disponibilizado via feed RSS. Então, na verdade, o feed RSS ele é um sistema de notícias já padronizado para a Web 2.0, que é a internet hoje atual. Os sistemas de notícias, os sistemas de vídeos, de mídias sociais, enfim. E um sistema de feed RSS, como que você lê entre aspas, esse jornal? Você lê através de um leitor ou agregador. Ok? Então vamos entender agora o que é um agregador e quais são os agregadores, qual é o agregador que eu recomendo utilizar para você ler um sistema de notícias RSS. O que é um agregador RSS Feed? Normalmente é um programa que facilita a atualização de novos conteúdos publicados. Ele pega, vamos dizer assim, ele pega todo aquele conteúdo e do momento que há uma atualização, ele já automaticamente mostra para você na tela. Ele é um agregador de conteúdo. Bom, qual agregador que eu recomendo? Como você está vendo aqui na tela, eu recomendo o iTunes. Primeiro por ser um programa grátis, qualquer um pode baixar, tanto se você utilize o sistema operacional Windows, qualquer versão, ou se você utiliza um Mac, você obviamente já conhece o iTunes, tá? E o iTunes é bem interessante porque ele te permite que você apareça todos os podcasts que você assinou, tá? E com isso você possa organizar melhor os seus podcasts. Como você está vendo aqui, essa é a tela do meu iTunes. Eu tirei um screenshot. Como você pode ver aqui, o nosso podcast aqui já atualizado aqui no iTunes. Isso é bem interessante. Então, permite com que você clique, você abra e você veja todo o conteúdo do podcast de maneira ali bem interessante, bem rápida e simples, que é o mais importante. Quais as vantagens de você ter um podcast, de você ouvir um podcast? Você pode ouvir e baixar os áudios posteriormente para o seu PC. Então isso é incrível, porque você não precisa somente estar conectado na internet para ouvir o áudio, né? Às vezes a conexão é ruim, a conexão é lenta. Então o interessante é que você pode, uma vez que você baixou o áudio, tá? Naquele podcast, você pode escutá-lo quantas vezes você desejar no seu PC. Ou no seu iPhone, se você possui um iPhone, ou até mesmo em qualquer celular que aceite MP3. Então, se você tem um celular, como a maioria das pessoas já tem celular, hoje qualquer celular ele já aceita MP3. Então, você pode facilmente baixar o arquivo do podcast, ok? E colocar no seu celular, no seu MP3 player, no seu MP4 player, não importa, porque o arquivo de um podcast, ele é um arquivo, na maioria das vezes, em formato MP3, que pode ser reproduzido por qualquer celular. Então você pode ouvir o podcast do Fernando Augusto indo para o trabalho, na academia, em qualquer local que você possa, em qualquer aparelho ou em qualquer local que você possa utilizar um arquivo MP3, que é super simples. Quais as vantagens do podcast? Continuando, você pode baixar o arquivo MP3, como eu falei, ouvir em qualquer player MP3, inclusive a partir do seu próprio PC, também, o que é bem interessante. Como eu já falei, você pode utilizá-lo indo a caminho do trabalho, no seu MP3 player, no seu celular, enfim, você pode estudar todo o conteúdo ali sem perder tempo, porque às vezes a pessoa ela pega, por exemplo, no caminho do trabalho, o ônibus a condução demora 1 hora para chegar no trabalho, e o que você faz durante essa 1 hora? Né? Normalmente você fica olhando para a janela, se você vai de carro, você fica perdendo tempo no trânsito. Então por que não baixar
ouvir esse MP3, por exemplo, no seu CD player no carro, ou botar no seu USB, né, no seu pendrive e plugar lá no seu rádio do seu carro. Enfim, você tem inúmeras opções que você pode consumir esse conteúdo e ouvir ele aonde você desejar. Isso é bem interessante. E agora a novidade, tá apresentando para vocês o podcast com Fernando Augusto. Isso é bem interessante. A gente tem um conteúdo inacreditável dentro desse podcast. Não foi fácil produzir esse conteúdo. Esse conteúdo ele não é fixo, é um conteúdo que sempre está sendo atualizado. O nosso podcast ele foi reconhecido pela iTunes Store. Para você que não sabe, não tem familiaridade com isso, é o site da Apple, né? O iTunes é da Apple, que é uma das maiores empresas que vende computadores, laptops e sistemas, né? Então, o nosso podcast ele foi aí reconhecido pela Apple, como você pode ver aqui no site da própria iTunes, o podcast aqui do Fernando Augusto, ok? E o conteúdo inicial desse podcast. Primeiro, você vai ter um áudio espetacular falando sobre como você melhorar a sua autoimagem, como melhorar a sua imagem. Simplesmente fantástico, tá? É um áudio muito interessante, é um áudio de altíssima qualidade. Você vai entender tudo sobre como você pode melhorar a sua autoimagem, a sua autoestima. Excelente para homens, mulheres, para todos os tipos de pessoas, para profissionais, profissionais liberais, enfim, para todo tipo de pessoa que deseja aumentar a sua autoimagem, melhorar a sua imagem. Outro áudio interessante, isso é somente no início do podcast, tá? Somente o início do podcast. Outro áudio interessante é compartilhando sucesso. Vou compartilhar com você dicas e técnicas que você poderá aprender e gravar isso para você. Isso é muito interessante. Ter isso guardado, arquivado para você, as minhas dicas para o sucesso. É muito interessante. Outro áudio que tem feito um barulho na internet é como burlar a procrastinação. Tá? Esse é quando você ouvir esse áudio, você vai realmente colocar a mão na consciência, você vai pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? É simplesmente fantástico, você vai aprender como burlar a procrastinação e não ficar empurrando com a barriga mais as coisas. Existem várias técnicas que eu passo nesse áudio que está dentro do podcast, ok? E agora, finalmente revelado. Simplesmente fantástico. Como vocês já sabem, eu sou fundador e criador do Sistema Ganhar Dinheiro Agora, o SGDA, no qual a gente tem hoje mais de 4.000 alunos, 4.000 afiliados dentro desses sistemas, pessoas ganhando dinheiro na internet, trabalhando, né, e ganhando uma renda na internet. É claro que algumas pessoas, muitos afiliados, se destacam dentro do SGDA. E o próximo áudio que você vai ter no podcast com o Fernando Augusto é simplesmente fantástico. É um áudio que eu gravei, uma conferência com um afiliado, que é uma conferência de aproximadamente 1 hora, tá? De puro conteúdo que eu ensino, e esse afiliado ele compartilha com você através desse áudio como ele fez 30 vendas do SGDA em 30 dias. É simplesmente fantástico. E o melhor de tudo é que dentro desse áudio de aproximadamente 1 hora de puro conteúdo, você vai aprender exatamente o que eu falei para eles, o que eu expliquei para ele, como ele vai passar de um rendimento de 30 vendas, cada venda ele ganha a comissão de R$50, ou seja, R$1.500 no mês, para R$500 por dia. Por R$500 por dia. Eu ensinei exatamente o que ele precisa fazer para ganhar R$500 por dia. Você não pode perder esse áudio de maneira nenhuma. E ele compartilha exatamente as técnicas que ele fez e continua fazendo para fazer em apenas 1 mês, 30 dias, fazer 30 vendas do SGDA. Se ele fez, qualquer pessoa pode fazer. Você precisa ouvir esse áudio agora. É simplesmente fantástico. Nunca, jamais foi revelado essa conferência, esse áudio, tá? Com essas dicas simplesmente fantásticas que você vai obter nesse áudio no podcast, ok? Então, esse é o conteúdo inicial, são os 4 áudios simplesmente fantásticos que você vai obter no podcast. Lembrando, é o conteúdo inicial, ok? O conteúdo inicial, sempre você vai estar atualizando através do seu agregador de notícias, você vai estar atualizando gratuitamente, você atualiza uma vez que você tem o podcast e você vai estar podendo consumir todos os áudios que serão adicionados no podcast
futuramente, ok? E é óbvio, é lógico que a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho, né? Aqui ninguém trabalha de graça, o objetivo não é esse. E quanto que você acha que custaria todas essas informações, né? Somente esse áudio aqui, que eu estou mostrando na tela para você, quanto que custaria essa informação? Não é verdade? Quanto você acha que custaria todas essas informações? Como eu falei, esse áudio aqui é compartilhado dicas de como um afiliado ele conseguiu 30 vendas em apenas 30 dias, ou seja, ganhando R$ 1.500 utilizando as técnicas aqui que é abordado nesse áudio. Então, se apenas esse áudio é ensinado como você fazer 30 vendas do SGDA em 30 dias e você ganhar R$ 1.500, é claro que o preço não poderia ser diferente. O preço do podcast, R$ 1.500 do podcast completo. Somente esse áudio já valeria os R$ 1.500. É claro que eu sei, continue ouvindo o que eu vou falar, é claro que eu sei que esse valor de R$ 1.500 por um podcast, apesar dessa informação valer realmente isso, ok? É um valor insano para a maioria das pessoas, ainda mais a gente falando em Brasil, ok? Apesar de que não teria nenhum problema ser vendido a R$ 1.500, porque a informação realmente vale isso. Mas é claro que eu sei que apenas poucas pessoas poderiam ter acesso a essa informação, uma vez que esse valor é alto. É claro, eu iria ganhar dinheiro, porém o objetivo não é somente eu ganhar dinheiro, mas sim ensinar pessoas a ganharem dinheiro, porque quanto mais pessoas eu consigo ensinar a ganhar dinheiro, o seu sucesso também é o meu sucesso, ok? Então, você não precisará pagar os R$ 1.500 pelo podcast, apenas será cobrado R$ 10 por cada áudio do podcast, ok? Uma oferta simplesmente fantástica. R$ 10 é o que você gasta num lanche no McDonald's, por exemplo, no final de semana, num cinema, você gasta muito mais que R$ 10. E essas informações, elas são simplesmente fantásticas. Imagina você ter esse áudio por apenas R$ 10, somente esse áudio por apenas R$ 10. Só que calma, não desligue, não apague esse vídeo, não feche a janela do seu navegador, porque eu tenho uma notícia simplesmente fantástica para falar para você agora, ok? Você, fazendo parte ainda hoje do SGDA, do Sistema Ganhar Dinheiro Agora, se tornando mais um dos mais de 4.000 alunos que a gente tem dentro do Sistema Ganhar Dinheiro Agora, você vai estar adquirindo e vai estar ganhando 100% grátis todo o podcast. Exatamente isso, gratuito. Esse podcast ele é gratuito para todos os afiliados do SGDA. Ele é gratuito para você que já é membro do SGDA, você não vai precisar pagar absolutamente nada. E você que não faz parte ainda do SGDA, não se preocupe. Como que você faz para ter o podcast de graça? Simples. Basta você adquirir o SGDA ainda hoje por apenas R$ 94,00, você vai ganhar o Sistema Ganhar Dinheiro Agora completo, ok? Assim como todo mundo pagou, mas o bônus que eu vou estar te oferecendo somente hoje é você adquirir o SGDA e você vai ganhar o podcast completo, todas essas videoaulas, todas essas audioaulas, eu sempre tenho acostumado a falar videoaulas, mas essas audioaulas você vai ganhar literalmente grátis, ok? Somente essa aula valeria os R$ 94,00. Só que os R$ 94,00 você não está pagando pelo podcast. Você está ganhando de brinde o podcast. Você está pagando R$ 94,00 somente pelo Sistema Ganhar Dinheiro Agora. Aí você vai estar levando de brinde aí, de lambuja, todo o podcast e você não vai aguentar para esperar para ouvir essa aula, esse áudio aqui, que é uma aula, na verdade, mais de 1 hora de duração, tá? E você vai ter a oportunidade de consumir todo esse conteúdo de graça, fazendo parte do SGDA ainda hoje, ok? O link, todos os dados de acesso para o podcast estarão dentro do escritório virtual para todos os membros do SGDA. E o que você precisa fazer agora é simples. Basta você clicar no link que está abaixo desse vídeo para você adquirir o SGDA ainda hoje e ganhar totalmente 0800, totalmente de graça, o podcast mais falado da internet brasileira, ok? Um forte abraço, espero encontrar você dentro do SGDA e também falar com você através do podcast, que será gratuito para você adquirir no SGDA
agora, ok? Então clique no link que está abaixo desse vídeo, bem aqui embaixo, tá vendo uma seta embaixo, tem um link